de cilindros, né? E a gente veio até essa parte aqui, onde a gente comentou de área e volume do cilindro até a parte de seção meridiana, né? Vimos até aqui, quando ele fala assim, seção meridiana e cilindro equilátero, né? E hoje a gente vai falar aqui sobre tronco de cilindro, né? O que seria o tronco de cilindro? E entender aí o que é um tronco de cilindro, caracterizar. Então, o tronco de cilindro, né? Ele nada mais é do que quando você pega um cilindro que é normal, né? Um cilindro reto normal, e faz um corte nele, né? E para fazer um corte nele, você tem que fazer um corte. Ué? Parou. Parou meu programa. Para fazer um corte nele, né, a gente faz um corte aqui transversal, né? E esse corte transversal aqui, ele não vai ser perpendicular, né? Ele não vai ser perpendicular, ou não vai ser paralelo à base do cilindro. Por quê? Se fizer paralelo, vai formar um outro cilindro, né? O que não faz sentido para a gente. Gente, vocês estão me vendo? Tem alguma coisa acontecendo esquisita aqui. Estão vendo minha tela? Estou tentando desenhar e toda vez que começo a desenhar ele para. Tá? Beleza. Deixa eu fechar esse programa aqui. Então, o corte aqui, para a gente considerar o tronco do cilindro, a gente tem que fazer um corte não paralelo à minha base, né? Então, olha só. Aqui eu posso considerar que, normalmente, né, para aproveitar a incidência de luz solar em determinada direção, você pode fazer aí o corte em um tronco de cilindro, né? Para fazer o quê? Um aproveitamento maior e melhor dessa área. Então, olha só o que eu posso caracterizar aqui no meu tronco de cilindro. Tá vendo que eu tenho uma altura menor, uma altura maior e um raio, né? É quase a mesma coisa que o tronco de, de prisma, né? E o que eu vou caracterizar aqui? Eu vou caracterizar justamente isso aqui, ó. Eu tenho minha altura menor, tenho minha altura maior. Então, se eu pegar aqui na metade da altura maior aqui, ó, entre a altura menor, significa que se eu cortar essa parte aqui de cima, eu posso encaixá-la, virar perfeitamente e encaixar ela aqui embaixo. Eu consigo encaixar ela aqui, ó, e eu vou ter um sólido que vai, de novo, voltar a ser o quê? Um cilindro. Então, se a gente fizer isso, né, se eu cortar aqui nessa parte aqui e encaixar ela aqui, ou seja, se eu fizer essa continha aqui, o que eu vou ter? Eu tenho que a altura, né, a altura que eu vou ter desse cilindro aqui, ele vai ser uma altura média. Ele vai estar aqui no médio. Por quê? Porque eu tenho que pegar nessa parte aqui, metade tem que ficar para cima e metade tem que ficar para baixo, não é? Então, essa metade que vai ficar para cima, eu vou virar e encaixar ela. Só que na prática a gente faz isso bem mais fácil. Por quê? Porque eu só pegar aqui a área da base, que é a mesma, né, para os dois, somar a altura maior aqui com a altura menor e dividir por 2, né? Porque é como se eu fizesse isso aqui, ó. Eu pego outro cilindro, né? Eu fiz calculei a área de um cilindro maior aqui, um cilindro aqui. Aí o que eu faço? Agora eu vou pegar esse cilindro menor e calcular o volume dele. Eu vou colocar ele aqui, ó. Aí coloco ele aqui. Deixa eu fazer o cilindro menor. Beleza, então significa, ó, que se eu calcular o sólido todo, né? Essa aqui
é minha altura menor e essa aqui é minha altura maior, meu Hzão. Então, se eu somar os dois e dividir por 2, eu tenho uma média aqui de volume dos dois. Por quê? Porque o volume desses dois aqui são iguais. Então, é basicamente isso que eu faço. Ó. Altura maior mais altura menor dividido por 2 vezes a área da base. E assim eu calculo o volume do meu tronco. Então, olha só. A base de um troféu de golfe é formado por um sólido no formato cilíndrico e outro no formato de um tronco de cilindro, né? Assim como ele está dando a figura aqui. E ele fala, a base do troféu foi construída com um material de densidade de 3 gramas por centímetro cúbico, calcular a massa dessa base. Então, eu quero saber a massa disso aqui. Né? Então, vamos lá. Eu vou fazer uns rabiscos, uns esboços aqui só para a gente entender. Já que eu quero... Ele me deu gramas por centímetro cúbico, então tem que calcular o volume. Né? Eu tenho aqui, ó, aqui na parte de baixo, ele tem 8 de raio, né? E tem 8 de altura. Beleza. Então, como é que eu calculo o meu volume aqui embaixo? Vai ficar π vezes r ao quadrado vezes h, não é isso? Na parte de baixo. Então, fica r ao quadrado, 8 ao quadrado, 64. 64 vezes h vezes 8, né? Vezes π, que é 3. Então, esse é o meu volume da parte de baixo. 64 vezes 8 dá quanto? 128, 128, 256, 256, 512, né? Acho que é isso. 512. Vai ficar 512 vezes 3, que vai dar 1.536 centímetros cúbicos na parte de baixo. Na parte de baixo, certo? Agora eu posso calcular ele na parte de cima. Pera aí. Não entendi sua pergunta, Arthur. Tô perguntando, não, foi só tipo, falando o que eu faria, entendeu? Ah, tá. É o volume de baixo mais o volume. Isso aí mesmo. Olha só. Então, esse seria o volume aqui na parte de baixo. E o volume na parte de cima? O volume na parte de cima está tranquilo, né? Por quê? É só calcular o volume desse tronco aqui. Então, vai ficar 4 mais 6, né? 4 mais 6 dá 10 dividido por 2 dá 5. Então, tem 5 de altura média ali. Então, é só calcular que minha área da base. 3 ao quadrado, 9, né? Vezes π, que é 3. Esse é o volume aqui de cima, né? Então, vai ficar, ó, 5, que é a minha altura média, vezes a área da base, vezes π. Então, ó, 15 vezes 9, né? Quanto que dá 15 vezes 9 aí? Dá 135. Então, eu tenho aí que meu volume vai ser 135 mais 1.530. Vamos ver aqui. Se eu fiz alguma conta errada. 512 π, né? A gente achou esse valor. Multipliquei por 12, a gente achou 1.536, né? A gente achou o volume do tronco. Acho que fiz conta errada aqui, não fiz 10, 5. Não, tá certo, 45 π. Π vezes 3 aqui dá 135. Só que a gente só multiplicou antes, né, gente? 135. Quando eu somo esses valores aqui, acho aí meu valor de 1.671. Como ele quer saber a massa, né? Olha só, a massa é o quê? Ele me deu a densidade, que é igual a massa sobre o volume, densidade, que é 3, vezes o meu 1.671, que vai dar 5.013, ou seja, esse bloquinho aqui
ele pesa aproximadamente 5 quilos, beleza? Então, olha só esse exemplo esse desafio que deu. Ele fala assim, ó, ao seccionar um cilindro reto de altura 10 por um plano perpendicular à base, forma-se um sólido que possui base no formato de um segmento circular, né? Ele está pedindo para calcular esse volume aqui, né? Ele está pedindo para calcular esse volume aqui. Aí vocês têm que lembrar, gente, do conceito lá que a gente estudou lá atrás, lá atrás, lá no início, quando a gente estava estudando circunferência, né, que a gente pegava aqui, ó, isso aqui é uma circunferência, beleza, isso aqui é uma circunferência, então tem aqui, ó, um raio, né, tem um raio aqui, esse pedacinho aqui vai ser quem? Vai ser o raio menos 1, né, esse pedacinho aqui vai ser quem? Né? Então a gente tem esse pedacinho aqui, vai ser o raio menos 1. Esse pedacinho aqui vai ser quem? Vai ser raiz de 3. Aí você achando esse aqui, você acha o raio, com o raio você acha o segmento, com o segmento você pega aqui, acha qual é o ângulo aqui, né? Aí calcula a área do setor com o ângulo e tira a área desse triângulo aqui e calcula o volume disso aqui, né? Não sei se vocês lembram, mas a gente já estudou como a gente chegar nisso aqui. Então fica aí um desafio. Vou lançar esse desafio aí para vocês tentarem fazer em casa aí e a gente discutir ele e resolver na próxima aula, tá? Desafio aí da questão 1. Vamos ver quem está com a matéria aí em dia. Isso aqui, gente, resgata praticamente toda a matéria que a gente estudou aí de circunferência, de ângulo, de trigonometria do ano, tá? Questão bacana. Quem sabe eu coloco uma dessa numa prova. Lá na questão passada, você não entendeu o porquê do 5? O 5 é isso aqui, Arthur. Não é a média das bases? Então, eu pego 4 mais 6. 4 mais 6, que dá quanto? Dá 10. Como eu quero a média, divido por 2. Então, 4 mais 6 dividido por 2, minha altura média aqui é 5, tá bom? Vamos lá, vamos fazer alguns exercícios aqui. Ele fala assim, ó, de modo a minimizar os custos, um produtor de azeite verificou que é mais rentável armazenar em seu estoque em cilindros circulares, cuja altura e o diâmetro têm base, cuja altura e o diâmetro da base têm as mesmas medidas, atendendo à especificação. Ele encomendou reservatórios de 1,5 metros de raio de base. Considerando o π igual a 3,14, a capacidade total de armazenamento de cada reservatório encomendado em litros é... Vou dar um tempinho aí para vocês tentarem fazer, tá? Questão 1. Vamos ver como é que vocês saem aí resolvendo exercício. Vamos ver se vocês realmente entenderam a matéria. Assim que terminar, me fala aí. Vamos lá. Ele deu aqui, ó, ele está perguntando capacidade do reservatório em quê? Em litros, né? Aí que a gente vai ter que prestar bastante atenção no que a gente está calculando. Então, primeira coisa, ele falou que o volume do reservatório é igual a πr ao quadrado vezes h. Por quê? Porque, deixa eu fazer com escrita. Porque é um cilindro, né? Então, o volume do reservatório é igual a π vezes r quadrado vezes h. Então, eu posso colocar aqui, meu volume do reservatório vai ser igual a... O R, ele falou que é 1,5. Então, vai ficar 1,5 ao quadrado vezes o meu H, que é o dobro do R, né? Vezes o meu π, que é 3,14.
Beleza, então vamos calcular meu volume. Meu volume vai ser igual a 2,25, né, vezes 3, vezes 3,14. Continuando essa conta, eu vou ficar com o meu volume, vai ser igual a 6,75 vezes 3,14. Todas essas medidas aí estão em quê? Em metros, né? Então, se eu fizer a conta 6,25 vezes 3,14, eu vou achar aí um volume igual a 21,195. Beleza, isso está em metros cúbicos. Se eu quero em litros, eu tenho que multiplicar por quanto? Por 1.000, né? Então, achando meu resultado em litros, eu vou achar aí 21.195 litros. Então, tenho aí minha alternativa correta, alternativa D. Beleza? Isso aí, galera. Isso aí, Felipe. Isso aí, Hermes, acharam certinho. Então, ó, prestar atenção nas unidades de medida. Vamos lá, questão 2. Questão 2, ele fala o seguinte. Alguém teve dúvida, gente, nisso aqui? Cheio de mosquito aqui. Alguém teve dúvida nessa questão? Então, eu vou prosseguir. Ele fala assim, ó. Questão 2. Um cilindro circular reto de altura igual a 2/3 do raio da base é de 12 π centímetros quadrados e de 12 π centímetros quadrados de área lateral possui um raio da base igual a... Então, ó, ele está falando cilindro circular reto com altura igual a 2/3 do raio da base e tem 12 π centímetros quadrados de área lateral. Qual é o raio desse cilindro? Vou dar um tempinho para vocês aí e vou estar aqui no chat para tirar dúvidas. Ler com vocês a questão 3, de novo. A estrutura a seguir é utilizada em um processo simplificado de resfriamento. O cilindro maior é percorrido por água gelada para que o resfriamento do líquido dentro do tubo menor de seção circular constante aconteça, né, para que esse líquido que seja resfriado. Observe a representação da estrutura. Determine o volume de água em centímetros cúbicos no interior do cilindro maior, ou seja, qual a quantidade de água gelada. Galera, eu vou retomar aqui a questão 2, tá? Só para deixar gravado, que eu não resolvi sem deixar gravado, e já faço a questão 3 logo em seguida. Né? A questão 2, só para quem não conseguiu pegar ainda a matéria, ele fala assim, ó, o cilindro tem área de 12, área lateral de 12 π. E a minha área lateral de 12 π é igual à minha área, forma da minha área lateral, né? Que é 2 π RH, né? Então, ó, eu posso simplificar ambos os lados da equação por 2π, que eu vou ficar com 6 é igual a RH, né? Se eu pegar a informação que ele me deu na questão, que o R é 2/3, o H é 2/3 do R, né? Então eu vou ter que meu RH, né, 2, que multiplica 2/3 de R, né? Ou seja, o meu RH é igual a 6. Se eu fizer essa conta aqui, eu vou achar que meu R ao quadrado vai ser igual a 6. Posso passar o 3 multiplicando, vai ficar 18, dividido por 2 dá 9, né? Logo, meu R aí vai ser igual a 3. Alternativa correta, letra C. Na questão 3, eu tenho o seguinte. Ele quer saber o volume, né? Ele quer saber o volume de água gelada, né? Portanto, né? Ele está querendo aqui o volume maior menos esse volume aqui do centro, desse cilindro circular menor. Galera, só importa para mim, né, a altura, né, de onde se começa e onde termina. Não importa se está
assim, todo curvado, né? É só importa a altura. Então é isso que a gente vai utilizar a nosso favor, né? Eu tenho aqui o raio da primeira, do maior é 5, né? Então vou colocar o volume maior vai ser igual a π vezes r quadrado vezes h, né? E esse volume maior, que é π vezes r quadrado, que o r vai ser metade de 10, né? Então vai ficar 5 ao quadrado, que dá 25, vezes h, que é 2 metros, 2 metros em centímetros dá 200, eu vou achar esse valor com o meu volume maior aí, né? 200 vezes 2 vezes 25 dá 50, 50 coloca 2 zeros e acrescenta um π, né? Então 5.000 π. Beleza, vamos achar o meu volume menor. O meu volume menor, ele vai ser o quê? Mesma coisa, πr ao quadrado vezes h, né? Então vou colocar aqui r do pequeno, vou pegar 4 e dividir por 2, então vai ficar 2 ao quadrado, 4, vezes o meu h, que é 200. Beleza, então meu volume menor vai ser aí 2 vezes 4, 8, coloca 2 zeros que multiplica π. Então, meu volume que eu estou procurando aí, o meu volume de água, né? Vamos colocar o volume de água aí, vai ser o quê? Vai ser os 5.000, né? 5.000 π menos os 800 π, né? E isso vai me dar igual a 4.200 π em centímetros o quê? Cúbicos. Juan, não entendi o 200. De onde saiu esse 200? Esse 200 aí, galera, é 2 metros. 2 metros são quantos centímetros? Não são 200, né? São 200 o quê? Centímetros, beleza? Então, é isso aí que a gente fez nessa questão 3. Vamos para a questão 4 agora. Deixa eu ver as horas. Dá para resolver tempo de resolver a 4. Amanhã a gente vai resolver essas outras questões, tá, gente? Então, ó, eu só peço encarecidamente, essa matéria é mais fácil, mas eu não vou passar mais rápido por ela. Eu só peço que vocês resolvam o exercício em casa e tragam dúvidas dessa matéria. Essa matéria é importantíssima pra gente, tá? Olha só. Quanto se deve aumentar a altura de um cilindro reto para que a área total do novo cilindro seja o triplo da área lateral do cilindro inicial, né? Considere H a altura inicial e R o raio da base do cilindro. Então, vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer aí. Vou fazer aqui com vocês. Em teoria, a gente tem que relacionar as fórmulas, né? Relacionar as fórmulas de área aí, e a partir da relação das fórmulas de área a gente consegue chegar no nosso resultado. Então vamos lá. Ele falou o seguinte. Ele falou que quanto se deve aumentar a altura de um cilindro para que a área do novo cilindro, a área total do novo cilindro. Como é que é a área total? A área total seria 2πr ao quadrado, que seria 2 vezes a área da base, mais a área lateral, que é 2πr vezes h. Concordam comigo? Só que, então 2πrh, essa é a minha área total. Só que eu quero saber quanto que eu tenho que aumentar o meu h. Então vou colocar aqui h mais x, que é o x é a parcela que eu devo aumentar. Beleza? E isso vai ter que ser igual a 3 vezes a minha área lateral do cilindro inicial. Como é que calcular a área lateral? 2πrh, certo? Então, daqui eu já tiro que eu tenho um termo em comum aqui entre todos eles, né? E o termo esse em comum, vou colocar aqui, eu vou dividir toda essa equação por 2πr. Tem 2πr em todos os termos, né? Vou dividir todo mundo por 2πr. Beleza, dividindo todo mundo por 2πr, eu fico aqui com r, né? R mais h mais x é igual a, se eu dividir por 2πr, eu vou ter 3h, certo? Estão acompanhando aqui? Entenderam? Conseguiram entender eu montando minha fórmula?
Então, beleza, passo o H subtraindo para cá, né? Então, eu vou achar que meu X, se eu subtrair H, 3H menos H dá 2H, né? 2H, passo R subtraindo, 2H menos R. Então, meu valor de X aí é 2H menos R, e é a minha resposta correta. O quanto que eu devo aumentar? 2 vezes a altura menos um raio aí, e essa vai ser minha resposta correta aí para essa questão. Beleza? Ficou claro aí? Então, galera, por hoje é só. Eu espero que tenham gostado da aula. Eu vou pedir para que vocês, gente, tentem resolver o máximo de questões que vocês conseguirem, ó. A gente tem aí mais 5 questões para resolver e provavelmente a gente vai resolver elas na aula que vem. Mas tentem fazer em casa para adiantar o conteúdo aí de vocês, para a gente estudar melhor isso e a gente ir caminhando melhor nessa matéria, que é muito importante, beleza? Então, ó, beijão para vocês e até a próxima aula. Até amanhã. Ficou claro? Beleza. Beleza. Ótimo. Gente, quanto mais exercício, melhor, viu? Bye, bye.